Por isso, irmãos, é bom orar, amém, glória a Deus, e congregar. A oração
oração em casa, assim, porque eu preciso ter feito, irmãos, mas a congregação também faz parte. Amém, glória a Deus, amém. E um monte, oração madrugada e um monte, irmãos, para vocês. Ai de mim, se for Jesus e um monte. Eu vou pensar que eu pensando nisso no monte. No monte, madrugada, 4 horas da manhã, 1 hora, entendeu? O pessoal falou, Marquinhos é doido, não tem mais, não, Marquinhos é isso. Não, cada um tem a fé, eu tenho a fé. Amém, glória a Deus, aleluia. E é isso, irmãos, eu tenho seguro aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como pregador já pode. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar bem alegre enquanto o pregador se aproxima, amém? O nosso segundo dirigente, pastor Nasa. Ele é tudo pra mim. Glória a Deus. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. A igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós de estarmos aqui para mais uma vez adorar o nome do Senhor, aprender na palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Sexto elo da campanha, irmãos, vencedores, vencendo as dores. Amém? Hoje é o sexto elo dessa campanha. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé, em reverência à palavra de Deus, para nós lermos o texto da palavra do Senhor, que é o tema dessa campanha, Romanos 12, 21. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 21. Que é o tema desta campanha, amém? Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Vou esperar que todos encontrem, para que assim juntos possamos ler Romanos capítulo 12, versículo 21. O Espírito Santo, irmãos, é o nosso mestre, professor. Nós estamos aqui pela condição de alunos para aprender do Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Todos encontraram? Leiamos o texto da palavra do Senhor, que diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Senhor Jesus. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, toda a palavra de Deus, todos os livros que estão na Bíblia são importantes. Mas se você pegar o livro de Gênesis, por exemplo, ele vai narrar a história da criação e mostra ali a grandeza do poder de Deus. Se você pegar o livro de Levíticos, vai dizer, além de Deus tirar o povo de Israel do Egito, narra também quando Deus dá as suas leis aos homens, né? E assim cada livro da Bíblia tem a sua importância. E o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, na verdade era toda uma graduação de como nós, o mundo, a todos os cristãos, de como servir a Deus, de como proceder. O
dever do cristão, de um servo de Deus, o crer de um servo de Deus e a conduta de um servo de Deus. E Paulo, eu disse toda uma graduação, irmãos, de altíssimo nível, porque só para lembrar, a gente começa, nem todos começaram, né? Nem todos tiveram o pré, as creches, depois vai para o primário, e aí faz o fundamental, e depois faz um cursinho talvez, na faculdade, aí eu não sei se é mestrado, bacharelado, doutorado, e vai se graduando. E o livro de Romanos, teologicamente falando, e para o nosso conhecimento acerca da vontade de Deus, o livro de Romanos é como se fosse um bacharelado, um doutorado, um mestrado, nível de excelência naquele que quer aprender a como servir a Deus, como suportar. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, vem nos dando uma aula, irmãos. No capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, o apóstolo Paulo começa nos ensinando a exploração, mostrando a pecaminosidade nossa do ser humano. Amém? E aí ele vai dizer, ressaltar a necessidade que o homem tem da salvação. O Salvador Jesus. E no capítulo 4 a 5, Paulo nos ensina a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Como nenhum outro livro na Bíblia que nos ensina sobre isso, o livro de Romanos. E nos versículos 6 a 8, ele fala sobre a santificação da vida cristã. O livro de Romanos é uma faculdade para o aprendizado daquele que quer servir a Deus, de como ter comunhão com Deus. Porque a gente acha que, por exemplo, é só orar e jejuar. É só orar e jejuar que está tudo bem. Mas se nós não sabermos os princípios de Deus, o que fazer, como agir, a gente ora e jejua, e quando vamos agir precipitadamente, vamos agir erradamente, porque não temos conhecimento de como proceder como servo de Deus. Podemos ser de oração, de jejum, de consagração e não saber nada acerca das coisas de Deus, se, por exemplo, nós não tivermos um pouco de conhecimento, pelo menos o hábito de ler e examinar as Escrituras. E muitos acham que tudo se resume só na oração. E em Romanos de 9 a 11, o apóstolo Paulo vai mostrar a soberania de Deus sobre Israel e também sobre o mundo. E aqui chegamos no capítulo 12, aonde vai nos ressaltar da nossa dedicação, que te ensina, que me ensina, que nos ensina a viver de acordo com o que Deus quer, não com o que nós queremos, não que cada igreja, já parou para pensar, que cada igreja tem lá suas normas, tem lá suas regras, uma faz a prioridade do véu, a outra faz a prioridade de guardar o sábado, a outra faz a prioridade disso e daquilo. Mas a Bíblia é uma só, Deus é um só, o nosso adversário também é um só. Só nós, seres humanos, é que diversificamos, é que mudamos uma coisinha numa igreja, uma coisinha de outra, um crê ali, outro crê nisso, enquanto que se a Bíblia é uma só, todos deveríamos crer de uma mesma maneira na palavra de Deus. E aqui no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós queremos servir a Deus da maneira que Deus quer. Romanos capítulo 12. Não basta ser só de oração, de jejum, não basta só estar todos os dias na igreja, não basta só do jeito que eu quero, eu vou fazer aquela coleção de CD, de DVD, de vídeo, de site, não sei o quê, só daquele pregador que eu gosto, só daqueles hinos, daqueles cantores que eu gosto. Todos nós temos a preferência, mas quando se trata de servir a Deus, nós não podemos ter outra preferência a não ser aprender na Bíblia o que Deus quer para nós, para que possamos de fato ser servos leais a Deus, não servos de acordo com a igreja, servos de acordo com o pastor ou servos do jeito que a gente quer. Eu sempre gosto de dizer, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, todo mundo diz.
mas quando chega na parte da vara do cajado que consola, que às vezes que era para guiar a ovelha, e quando a ovelha se cismasse, insistisse em sair, às vezes o cajado tinha aquela curva, o pastor pegava pela perna ou pelo pescoço para puxar a ovelha de volta. E às vezes se machucava assim, dava uma dorzinha no pescoço, né? Então a parte de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todo mundo quer. Mas a parte da vara que consola, que conforta, que orienta, não é todos que querem. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos orienta a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então imagina, se eu só fico aplicado à oração, mas eu esqueço de examinar a palavra de Deus, aí quando tudo vier me acontecer, eu só vou orar? Não é só pedindo para que a mão te dá, chama ele, Jesus, que vai ser resultado da vitória de tudo. Nós temos que aprender na Bíblia o que Deus quer de nós, para que nós possamos aprender de fato a ser servos de Deus. Porque, irmãos, no capítulo 12, somente aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos ensina 3 coisas fundamentais do Evangelho, que é, irmãos, o dever, o crer e a conduta. E eu vou dizer isso aqui para você. O dever, irmãos. Nós sabemos pela Bíblia, o nosso dever, o comprometimento de um servo de Deus tem que ter para com o seu Senhor. É todo mundo que é assim? Não. Então cada um dedica do jeito que ele quer. Eu posso isso, eu posso fazer aquilo, eu gosto daquele culto, eu gosto desse culto, mas ele esquece que ele vem à igreja, não deveria vir à igreja, não por causa de nenhum culto, mas por causa do Senhor do culto que está aqui. E Romanos 12 nos ensina a questão do dever, que nós, como servos de Deus, nós temos que portar-se como servos de Deus, para que a luz do Evangelho, para que a luz de Cristo refletida em nós, sejamos testemunhas. Mas tem muitos que às vezes, nos seus comportamentos e atitudes, têm agido como a vergonha do Evangelho. E o apóstolo Paulo também vai nos falar sobre o credo, sobre o crer. Pelas Sagradas Escrituras, nós sabemos o que Jesus fez, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. Pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, o que Ele pode fazer, o que Ele fez, o que Ele faz e poderá fazer pela humanidade. Mas às vezes a gente escolhe quando vamos crer, não é? Às vezes um milagre, algo a gente crê e alguma coisa a gente não crê. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o poder de Cristo e que devemos crer totalmente nele, em Jesus Cristo e na sua palavra, nos ensinamentos. Mas uns creem, outros não. E até no modo de crer, a diferença entre os cristãos, sendo que a Bíblia é uma só. E por fim o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre a conduta. Como cristãos e servos de Deus, sabemos pela Bíblia que nossa conduta não tem que ser diferente da do mundo, que a nossa conduta tem que ser diferenciada, ao contrário da do mundo. Não podemos querer agradar o mundo. E se o mundo gosta de nós, e se o mundo está de bem com a gente, e se o mundo nos elogia, então estamos com uma vida errada. Porque o mundo tem que estar, nós temos que estar na contramão do mundo. Nós temos que desagradar o mundo. Nós temos que combater o mundanismo. E a nossa conduta tem que refletir o Evangelho, tem que refletir a vida de Cristo. E se não for isso, pode chamar de qualquer coisa, menos de servo de Deus. E aqui a palavra de Deus, o livro de Romanos, e aqui nesse capítulo 12, quando os irmãos tiverem tempo de ler todo o capítulo, os irmãos podem meditar sobre a conduta. E chegando aqui, irmãos, no versículo 21, onde o tema dessa campanha: não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem.
E aí, para ficar mais dramático, eu até conversei com o pastor Paulo aí, que foi ele que deu esse tema dessa campanha, e aqui, graças a Deus, eu repito novamente, irmãos, a nossa preocupação com os temas da campanha não é por um título qualquer, só para as pessoas fazerem 7 euros, não, mas é visando que cada um reflita nos temas, para que isso é um aprendizado para a sua vida. Esse tema, vencedores, vencendo as dores, isso seria um seminário, uma aula de nível superior, para que nós aprendêssemos a nos comportar diante das nossas lutas e diante das nossas vitórias, da nossa comunhão com Deus. E aí o pastor Paulo, como diz o outro, numa linguagem no bom sentido, para judiar, ainda pergunta, qual é a sua dor? Está no fly da campanha. Vencedores vencendo as dores, e faz a pergunta, qual é a sua dor? E quem é que não tem dor? Tem a dor física. Se você olhar no dicionário, a primeira definição de dor, claro, está, se não me engano, uma inflamação muscular, aonde sensibilidade ao toque, que vai doer. Se você quebrar o braço, não pode encostar porque vai doer. Coisas desse tipo. E a segunda definição da dor, que é também a dor de cabeça, mas não a dor de cabeça como a gente conhece, mas aquela dor da decepção, aquela dor do sentimental, emocional, aonde o corpo muitas das vezes não está em nenhuma parte específica dolorido, mas dói até para a pessoa acordar e viver, devido à decepção, os traumas, algo que aconteceu na sua vida. Uma perda drástica de parente, de familiar, de casamento, de relacionamento, de bens materiais. Essa é a segunda definição da dor. E aqui nesse texto, nessa passagem, eu gostaria de pegar esse texto, de não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, e tratar esse assunto. Vencedores vencendo as dores. Porque, irmãos, reflita comigo, analisa. Muitas das vezes nós estamos em uma batalha ou uma luta, quer seja material com alguém, física com alguém, quer seja espiritual. E você sempre ouve alguém dizer, olha, que Deus vai te dar a vitória, que Deus pode te dar a vitória, que o Senhor é nesta causa, e entre nesta causa, e o Senhor peleja por ti. Mas tem algo depois da vitória. O que eu quero entrar no assunto aqui é depois da vitória, é a pergunta, a segunda pergunta, qual é a sua dor? E aí talvez alguém poderia pensar, não, irmão, eu tenho vencido, eu tenho conquistado, eu não tenho dor. Mas é aí que está a questão. Porque eu vou te dizer, dentro da Bíblia, alguns exemplos de pessoas que venceram os embates da vida, mas talvez fosse melhor perder, porque a vitória trouxe para eles muito sofrimento, muita dor. Eu, particularmente, estou transmitindo, eu não vou falar o nome, presta atenção no que eu vou falar, para você entender a música. Eu não gosto da música que fala, eu não tenho que falar da música, Sabor de Mel. Lembra da música Sabor de Mel? Uma música linda. Se a pessoa estiver passando por uma luta, estiver derrubado e escutar essa música, ela vai às lágrimas, porque a música é linda. Sabe, olha, tem sabor de mel, tem sabor de mel, você cantava, tem sabor de mel. E parece ser tão simples assim, né? Parece ser óbvio. Se você venceu, a sua vitória, é lógico, é felicidade, é conquista, é alegria. Só que para muitos não. Só que para muitos não. Porque aqui em Romanos capítulo 12, Paulo nos ensina sobre o comportamento, sobre a nossa conduta com o nosso próximo. Se depender de você, você manter a paz com o próximo. Se depender de você, você manter a paz com todos. Aqui Paulo vai nos ensinar a conviver com o próximo, ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar do próximo. O apóstolo Paulo aqui em Romanos vai nos dar uma aula de esquecermos um pouco de nós mesmos e
e pensar no próximo. O Evangelho que é pregado hoje, o que nós vemos através dos hinos, dos muitos pregadores que, querendo agradar a multidão, prometem vitória para os crentes de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não analisam muitas das vezes o que está dizendo. Só quer agradar aqui, está todo mundo aqui, eu vou arrasar hoje. Então hoje eu falo que o anjo vai levar a vitória, o anjo vai levar a bênção, hoje, enfim, vai todo mundo sair aqui satisfeito. E depois? Tem lutas, tem situações da nossa vida, irmãos. E aqui a Bíblia nos ensina sobre o comportamento. Como que um servo de Deus tem que agir. Porque neste mundo, aonde nos ensina a revidar, não seja bobo, não seja tolo, não seja trouxa, se mexeu com você, você revida, mostra para ele que você é macho, que é fêmea, que é valente, que é corajoso, mostra para ele que você é servo de Deus, que você é vaso, que você é escolhido. Mexe com o pastor, dependendo do pastor, você vê. Ele vai em rede nacional, né, pastor Paulo? Tocou no ungido, tocou no escolhido. E Jesus falando, eu vos envio como ovelha no meio de lobos, mas muitos não entendem, eles querem ser honrados, valorizados, exaltados de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não são servos que estão dispostos a se colocar no lugar de outras pessoas e entender o significado do Evangelho, que Deus se importa conosco e Deus também se importa com aquele que nos persegue, porque como a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus quer alcançar aquela pessoa também. Cristo veio para salvar aqueles outros. Portanto, Paulo nos ensina que nós devemos nos comportar. No verso 20 de Romanos 12, ele vai dizer: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A geração de hoje, que quer que Jesus, Senhor, me honra, levantou contra mim, Senhor, falou mal do meu tupete, me ofendeu bravamente, toca nele. E o Senhor está dizendo aqui para nós tratarmos bem. Não concordar com o erro, não concordar com nada de errado. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a viver corretamente, a viver de uma forma correta. No verso 18 ele vai dizer: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. No verso 19, não vingueis a vós mesmos, amados, mas vai lugar a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu a reprimirei, diz o Senhor. Os crentes de hoje não estão deixando para Jesus, não. Os crentes de hoje não estão pedindo para Jesus, não. E eles querem mesmo fazer a justiça com as próprias mãos. E hoje tem uma arma muito poderosa, que é esse celular com a internet, aonde o sujeito vai para as redes sociais e expõe as pessoas. E aonde Jesus está dizendo: se depender de vós, tenha paz. Irmãos, eu aprendi, e se você prestar atenção, uns anos atrás, os mais antigos, quando tinha alguma briga, algum conflito, alguma desavença, a questão era quem está certo e quem está errado, não é? Eu estou certo, eu estou errado. Eu ouvi, eu não vou lembrar agora, eu ouvi uma frase onde um soldado disse a um general que venceu a guerra. Se eu não me engano, essa frase é atribuída a um dos generais do Vietnã que venceu os Estados Unidos na guerra. E um dos soldados vai dizer a um dos comandantes: o Senhor é um homem muito sábio, com a sua sabedoria e a sua estratégia de guerra, você venceu os Estados Unidos. Esse general respondeu para ele: eu não sou sábio, porque se eu fosse sábio de fato, eu teria evitado a guerra. Então, muitas das vezes, nos conflitos nossos da nossa vida, em que queremos brigar, em que às vezes as pessoas querem brigar, a gente quer vencer. E muitas das vezes a gente pensa, só que nunca mais a gente é a mesma, a paz, a felicidade é a mesma de outrora. Porque muitas das vezes eu posso vencer uma briga contra uma pessoa e eu estar certo, mas eu deveria fazer de tudo para evitar. Porque depois eu posso até ganhar, mas a pessoa nunca mais será a mesma. Porque às vezes, uma coisa que não é dita, e aqui o Romano 12 nos ensina a agir corretamente
diante da situação é fazer o que é correto, independente de qualquer circunstância. Porque muitas pessoas, quando vencem os obstáculos, quando vencem as lutas, eles se mostram pessoas terríveis. E aquela vitória está fazendo mal para mim. Posso ser mais específico? Citar um exemplo? Às vezes a pessoa está na luta e consegue vencer na vida, né? Situação financeira favorável, condições materiais favoráveis, e aí ele menospreza o lugar de onde ele vem, menospreza as pessoas de onde ele era, os amigos, e a pessoa se acha, só porque cresceu um pouquinho. Ele teve vitória na vida, não teve? Mas ele se tornou uma pessoa pior. E aí, a dor física, que todos nós conhecemos, mas tem também a dor espiritual, aonde a alma da pessoa está sofrendo devido à ganância, ao egoísmo, à soberba, à vaidade, o ódio que a pessoa que às vezes conseguiu um patamar, sua alma está sofrendo. Outras pessoas, e principalmente cantores, e aqui eu vou pegar um exemplo, principalmente cantores, porque e às vezes até alguns pregadores, quando está no início de seus ministérios, pedem para pregar, me convida para cantar, tá? Eu recebi, eu canto de graça, me abençoe. Aí quando vem a fama, começam a cobrar, começam a exigir. A pessoa foi vencendo na vida, mas aquela vitória não trouxe benefício para a sua alma. E aí a alma dele, devido a ele tomado pela grandeza, pela soberba, por se achar, a sua alma está sofrendo. Ele é um vencedor, mas ele está com uma dor espiritualmente falando, que está fazendo mal à sua alma. E aqui o tema, vencedores vencendo as dores, nos ensina, e é uma reflexão para que nós não só vençamos as barreiras da vida, as dificuldades da vida, os dilemas da vida, mas após conseguir as vitórias, tem algo mais importante, é manter a humildade, é manter a mansidão e saber que ainda mesmo vencendo, continuamos dependendo da graça e da misericórdia de Deus, e não humilhar o próximo, e não achar que é melhor do que o próximo, e viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Isso é até um exemplo disso, de um vencedor vencendo as dores. Eu pego ninguém menos e ninguém mais, o melhor exemplo é o próprio Jesus Cristo. Deus, em toda a sua glória, em toda a sua grandeza, abre mão do seu resplandor, deixa tudo lá em cima e vem para salvar a humanidade. Enfrentou todos esses dilemas, sendo morto pela sua criatura, que é o homem. Quando estará lá na cruz, ele ainda vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mexe com o pastor grande, eu não tenho que fazer de novo. Mexe com o pastor grande. Se ele não vai fazer uma campanha, tem até um pastor, né? Eu não vou falar o nome, eu não tenho dinheiro para pagar processo, então eu não vou falar o nome. Porque se eu não posso falar o nome dele, ele vai no programa, vai pregar a palavra de Deus, às vezes dá uma câncer, às vezes não sei o quê. E Jesus, sendo espancado, torturado, sendo morto, ele vai pedir ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus vencer aquele obstáculo era fácil para ele, digamos assim, por ser Deus. O mais difícil do que aquela própria morte foi Jesus, daquela situação de Deus, ter a misericórdia dos homens. Porque Jesus podia estar lá, Deus fala: morre, miserável. Eu sou Deus, vocês estão batendo em mim, morre, está na lei, está tudo bom. E Jesus ia vencer pelo poder que ele tem, mas ele precisava vencer e mostrar ao mundo o seu amor, a sua misericórdia, a sua benevolência para com o homem. Então Jesus, naquele momento em que estava sofrendo, ele não podia fazer uso do seu poder, ele tinha que fazer por amor, para deixarmos o exemplo de amor que nós temos que ter com o próximo, que nós temos que ter com as pessoas. Deixa eu te dizer um exemplo da Bíblia. A passagem de Davi, a história de Davi em 2
segundo Samuel, capítulo 13, uma história muito triste. Davi tinha, o primogênito de Davi era Aminon. E Aminon, Davi tinha uma filha que se chamava Tamar, irmã de Aminon. Uma das irmãs, né? Davi teve várias mulheres. E Aminon se apaixonou pela beleza física de Tamar. E ele sabia que o seu pai não daria a sua irmã por esposa. E que ele legalmente não casaria com Tamar. Aminon faz uma farsa para estuprar Tamar. E a Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 13, que Aminon, após estuprá-la, ele expulsa e a humilha. Davi, sabendo da história, não tomou nenhuma atitude contra o seu primogênito Aminon. Só que Tamar era irmã de quem? De Absalão, um cara sanguíneo, um cara temperamental. E mesmo que ele fosse normal, pacífico, ao ver que o pai, Davi, não tomou nenhuma atitude contra Aminon, porque biologicamente Aminon seria o próximo rei, depois da morte de Davi, por ser o primogênito, e ver a negligência de Davi em não repreender Aminon, Absalão faz uma trama e assassina Aminon. Davi expulsa Absalão do reino, da sua presença. Contra Aminon ele não toma nenhuma atitude, mas contra Absalão ele toma atitude. E Absalão, então, mais revoltado ainda, ele decide rebelar-se contra o seu pai, querer tomar o reino. Só que Davi foi colocado no reino por Deus, e só Deus tiraria Davi. Não importasse quanto que Absalão estivesse bravo ou fortemente armado, Absalão não venceria Davi em situação nenhuma, porque Deus não ia permitir. Davi, para evitar uma matança, ele foge de Jerusalém e a perseguição se estende fora do povo. Davi fez isso, muita gente prega que Davi foi covarde porque Davi fugiu. Não, Davi quis evitar uma matança desnecessária. Pessoas inocentes iriam morrer. Absalão fica pendurado na árvore e um dos homens de Davi dá-lhe uma flechada. E por causa da negligência, Davi perdeu 2 filhos. Aminon, que Absalão matou, e Absalão ficou pendurado na árvore quando foi flechado, se não me engano, com Joabe. Talvez eu erre o nome, eu vou lembrar agora. Se Davi tivesse agido corretamente, ele teria os 2 filhos vivos. Não teria acontecido aquilo. E se tivesse acontecido, tivesse repreendido então Aminon, dado a disciplina correta, Absalão não se revoltaria. Pois bem, no que Davi quis proteger o seu filho, ele teve uma perda drástica, que foi uma perda de 2 filhos. Só que Davi, ele venceu Absalão. Já que o seu filho se rebelou, ele usou a estratégia de fugir. Só que essa vitória de Davi, ele não pôde comemorar, porque perdeu seu filho. Então tem vitórias na nossa vida, irmãos, que ela nos causa dor. Nem sempre as vitórias, as conquistas são glamurosas. Eu conquistei, pastor Paulo, olha que lindo, eu consegui, igreja, olha que maravilha. Não, muitas das conquistas são penosas, são doloridas, e leva anos, décadas para cicatrizar a dor. Conquistou, venceu, mas tinha uma dor. E às vezes, como no caso de Davi, vencer Absalão foi fácil, foi só fugir, e a perseguição ficou longe, não morreu ninguém, só Absalão. Mas Davi teve que conviver com a dor da perda do seu filho por causa da sua negligência como pai. E outra história que a Bíblia nos ensina sobre vencer. Juízes, capítulo 15,
que narra a história de Sansão. Quando Sansão mata 1000 homens, 1000 filisteus, com uma queixada de jumento. E lá em Juízes 15, quando ele mata 1000 homens, ele pega a queixada e diz: com essa queixada e com minha mão eu matei 1000 homens. Só que aqui Sansão está se exaltando do seu feito pelo seu braço. Esqueceu e foi Deus que lhe deu a vitória. E bastou Deus deixar Sansão no deserto. Porque depois de matar 1000 homens, o excesso de esforço físico, por mais forte que você seja, você cansa. Ué, não é imortal. Tomado pelo esforço físico da matança dos 1000 homens, quando ele se engrandeceu, Deus apenas deixa ele sentir sede. E tomado pela sede, ele viu que ia morrer. Aí então ele se humilha e clama a misericórdia de Deus. A vitória de Sansão sobre 1000 homens, que foi grandiosa, que foi magistral, 1000 homens armados de lança, de espada, de escudo, de flecha, e Sansão no improviso, com uma queixada de jumento, matou os 1000, se exaltou, e bastou Deus deixar ele sentir sede, como se Deus dissesse: Sansão, se eu não for contigo, sem água tu morre. Tu não precisa de muita coisa para mostrar, para entender que eu é que sou suficiente na vida. E muitas pessoas, quando conquistam, têm os seus objetivos, eles se transformam, eles se exaltam, e aí eles causam muitas dores aos próximos e dor na sua alma, porque ela passa a ser uma negação, uma vergonha como servos de Deus. Vencedores, vencendo as dores. Tem muitos vencedores, tem muita gente vitoriosa que está com o corpo, com a alma dolorida em 2 sentidos. Imagine, permita-me citar um cenário de um casamento, onde, independente do homem e da mulher, alguém por situações vai ter que se separar, não quer se separar, vai na justiça, entra na causa, ganha pensão, não ganha pensão, fica com o quê, não fica com o quê, enfim. No final não importa quem ganha e quem perde, separa. Quem ganhou? Não importa, os dois perderam, porque perdeu a família, perdeu a união, perdeu a comunhão do casamento, os dois perderam. Então tem vitórias, irmãos, que traz dores. E aí depois a pessoa vai comemorar: não, eu fiquei com a casa de praia, não, eu fiquei com a mansão não sei o quê, mas está a dor ali. Não era para ter brigado, não era para ter separado, podia estar somando os dois felizes ali. Porque não agiram corretamente. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina sobre agir corretamente, adequadamente, para que nós não venhamos sofrer, para que nós não venhamos ser prejudicados, para que nós não venhamos sofrer as consequências dos maus, das atitudes malignas. E aí, no caso, do exemplo citado de um relacionamento, não importa quem ficou com o que bem, com o que ficou com a quantia de dinheiro. A pessoa vai ter aquela questão de um casamento, de um relacionamento fracassado, de um projeto, de um planejamento que foi feito com tanto amor e carinho, onde a pessoa deu a sua vida, acreditou em tudo aquilo, e porque alguém não agiu corretamente, porque alguém não fez a coisa certa, os dois se perderam. Não interessa para quem ficou com quem, a parte financeira, mas emocionalmente, psicologicamente. Tem gente que, no caso do relacionamento, não se cura nunca. A pessoa nunca mais acredita no amor, né? A gente conhece pessoas assim, nunca mais acredita no amor. Casamento não presta nada, não sei o quê, homem não presta, é mulher que não presta, não sei o quê. Por quê? A pessoa está ferida. E talvez ganhou a causa, não, ele queria me arrancar a casa, não, o homem queria estar matando de mim, mas eu ganhei. Mas está ferido, está machucado. E aquele vencedor está ferido. Ele precisa, talvez, e às vezes, vencer o barco da perda do relacionamento, da perda da empresa, da falência da empresa. Nem todos conseguem. Muita gente é em colapso e suicida. Mas muitas pessoas, às vezes, se recuperam, mas fica aquela dor
E muito mais forte é a dor da ferida, da perda. Puxa, eu apostei, eu acreditei nela, era tudo. E a pessoa às vezes fica ferida com aquela dor a vida toda. Um outro exemplo, o último exemplo que eu cito, é o apóstolo Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos. Irmãos, a história do apóstolo Paulo, e em Atos, a história do apóstolo Paulo é muito linda. Talvez muitas pessoas não prestem atenção na história do apóstolo Paulo. Ele foi sendo instruído aos pés de Gamaliel. As autoridades de Jerusalém prepararam ele para perseguir os cristãos. O apóstolo Paulo foi um assassino. Em Atos vai dizer que ele entrava nas casas, ele tinha a carta branca das autoridades para entrar nas casas e nas sinagogas, prender homens e mulheres e lançar na prisão. Em Atos vai dizer que Paulo, no assassinato de Estevão por apedrejamento, Paulo estava lá e ele, Paulo, segurou a capa de Estevão. Aqui, essa capa. Paulo estava lá, ele foi cúmplice, se não for o autor do assassinato de Estevão. Portanto, o apóstolo Paulo, antes de ser chamado por Cristo, ele foi um assassino, um perseguidor, matava os cristãos. E fazendo isso, julgando pelo prol do judaísmo, achando que estava defendendo a Deus. Até que a história nós sabemos, quando ele, a caminho de Damasco, para chegar perseguindo os cristãos, ele vê uma luz e cai. E aí Jesus vem a ele: Saulo, por que me persegues? Quando ele pergunta: quem és tu? Ele vai dizer: eu sou Jesus. Quando ele vê a luz, que ele cai, quem és tu? Senhor. Quando ele fala Senhor, ali os estudiosos acreditam que pela luz e ouvir a voz, Paulo já estava se convertido a Cristo, porque senão ele não chamaria a quem ele perseguia de Senhor. Quem é você? Eu sou a autoridade aqui, carta para matar cristãos. Quem é você que está falando comigo? Não, mas quando ele diz quem és tu, Senhor, ele já estava sendo convertido, transformado. Aquela queda dele representava a queda de toda aquela soberba, de toda aquela magnanimidade que ele tinha no seu coração de matar e perseguir os cristãos. E agora imagina o apóstolo Paulo, que sempre foi vencedor, que sempre foi conquistador. Imagina chegar na igreja e arrasar com a igreja, entrar nas casas, matar muitos homens ungidos de Deus. A própria Bíblia vai dizer que Estevão era cheio do Espírito Santo e Paulo matou ele. E agora o apóstolo Paulo convertido em a dor que estava sentindo, da consciência de que sempre esteve do lado errado, e que agora pregando o Evangelho, entendendo de fato que é ser um servo de Deus, não conforme o judaísmo daquela época, mas sim de fato um servo de Deus, conforme as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo convivendo com aquela dor. Foi um homem vencedor. Antes de se converter, o apóstolo Paulo não era um cara derrotado, um cara fracassado, não, era um homem de sucesso nas suas empreitadas. Não perdeu uma, até que perdeu um carreiro. Ele vamos daí tomar daquele exemplo da sua bondade, daquele sofrimento. Mas qual é o receio? O procurador pode dirigir essa igreja e faz a pergunta: qual é a sua dor? Porque muitas pessoas talvez estão com feridos, hoje venceram, superou um problema, superou um fracasso da sua vida que aconteceu em uma determinada época, talvez a perda financeira, ou a perda material, tinha uma grande propriedade, hoje não tem mais, e vive com aquela dor, mas hoje conseguiu vencer, reestruturou, se restabeleceu, consegue viver, está de acordo, não está do jeito que queria, mas está bom. Temos muitas pessoas assim, e talvez alguém nos ouvindo aqui esteja desse jeito, mas ainda está aquela dor. E no final dessa campanha, vencedores, vencedores, vencer um problema ou um obstáculo pode ser relativamente fácil, mas ainda há dor. E tem muita gente vitoriosa, conquistadora,
mas está dolorido. E aí, qual é a dor? Já pensou? A discussão entre amigos, pessoas que eram amigos de verdade, e aí por alguma desavença, por alguma informação errada, por alguma tramóia de sei lá quem, brigaram-se drasticamente e as amizades foram se separadas. Eu tinha um grande amigo, não tenho mais. Eu tinha uma grande amiga, não tenho mais. Me traiu, fez isso, fez aquilo. Então tem gente que hoje conseguiu, o outro queria te ver na derrota, o outro queria te prejudicar, queria te acabar com você, e você venceu, você está por cima, mas você está dolorido. Então a vitória de sabor de mel não reflete uma verdade. Muitas das vezes a vitória é dolorosa. Vou repetir, a vitória é dolorosa. Venci, venci, não dá nem para comemorar, venci. Calma, gente, deixa eu recuperar primeiro que eu estou conseguindo me respirar. Ei, campeão, não quero descansar. Venci, nem parece que venci, estou todo quebrado, moído, derrubado. Deixa eu recuperar primeiro. Não estou com cara de vencedor, não estou com cara de vitória. Venceu, mas está tão quebrado, tão dolorido, tão machucado, que parece que é ele que foi derrotado. Está cheio de Jesus. Você vê a pergunta de qual é a sua dor, e a resposta para quem está com essa dor: dor de uma decepção com alguém, dor de ter perdido, dor de às vezes ter ganhado. Eu ganhei, mas eu perdi um amigo, eu ganhei, mas não era isso. Eu ganhei do meu marido na justiça, eu ganhei do meu marido na justiça, mas eu não era para ter ganhado, não era para ter brigado, agora todo mundo está aqui, feliz, não ganhar rolando. A questão, irmãos, a resposta para isso: a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que vai acontecer. Se você conhece alguém um dia assim, que através dessa noite, dessa palavra, que você aprenda para poder ensinar aos outros, quando encontrar com alguém assim, independente do que aconteceu, a vida tem que continuar, você tem que prosseguir, não é motivo de desistir, com dor ou sem dor. O apóstolo Paulo, ele sempre conviveu com essa dor, tinha lá um espinho na carne, que não vou aqui dizer que tem a ver com isso, mas sempre que ele pensava nos seus atos, ele ficava talvez triste, mas ele tinha motivos para se alegrar, porque foram alcançados pela graça de Deus, ele foi alcançado pelo amor de Deus, e Deus havia dado a ele a segunda chance, Deus havia dado a ele a oportunidade de agora estar do lado correto, fazer as coisas corretas, anunciar o Deus correto, pregar o Deus correto e servir ao Deus de forma correta. Deus deu a ele essa oportunidade, e é isso que nós temos que fazer. Não importa se na vida nós perdemos, estamos do lado que perdemos e estamos feridos, a gente tem que continuar, a vida tem que continuar. Você foi derrotado? Está muito derrotado? Foi machucado? Está muito machucado? Meu amigo, você está vivo, meu irmão, minha irmã, você está vivo, a vida tem que continuar. Você tem que procurar a viver, porque Deus tem outras oportunidades, Deus tem a misericórdia, Deus tem amor, Deus tem a restauração. E se você venceu, se você ganhou, conquistou, mas também foi machucado, saiu ferido e não consegue comemorar ou enxergar a vitória devido tanto sofrimento, tanta dor, mas também a vida tem que continuar. E como que devemos agir, irmãos? Sendo gratos a Deus pela oportunidade. Se você ganhou, venceu, conquistou, mas nessa batalha você saiu ferido e o vencedor está dolorido, agradeça a Deus e em Cristo busca e entenda, reconheça a misericórdia, o amor de Deus e faça o que é correto. Não é porque fizeram errado conosco, e é o que a sociedade tem feito, as pessoas agem errado e o outro, quando vai corrigir, faz mais errado ainda. É assim que estão querendo corrigir o que está errado, uma coisa mais errada ainda. Nós temos que agir, irmão, de acordo com a vontade de Deus. E se você fez coisa errada e perdeu, mas está dolorido por isso, Jesus Cristo deu bálsamo. Jesus Cristo deu alívio. O perdão de Jesus Cristo cura essa dor. O perdão de Jesus Cristo para essa dor. O amor de Jesus Cristo para essa dor. O poder de Jesus Cristo é suficiente para te fazer você não sufocar no que
que aconteceu, mas focar no objetivo que está para vir. Porque muita gente diz que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Então, o melhor de Deus, que é Jesus, está aqui. Então, independente se você vencer o Jadoíno, se você perder o Jadoíno, Jesus Cristo é o melhor de Deus. Não vai vir, não, já veio, está aqui. O melhor de Deus não está por vir, já veio, que é Jesus. E nós temos então que entregarmos isso a Cristo e pedir a Ele ajuda para que possamos prosseguir, independente se ganhamos ou se perdemos, e vencer essas dores. Que Deus, através do Espírito Santo, no decorrer do dia, meses e anos, te faça lembrar disso, dos momentos de dores, que Jesus é o teu bálsamo. Eu peço a igreja que fica de pé. Eu quero orar com a igreja para que o Senhor venha nessa sexto elo da campanha, o Espírito Santo, adentrar nos nossos corações, nas nossas vidas, nos nossos ser. E se alguma coisa dói ou machuca, independente do resultado, que Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o bálsamo, possa fazer a cura e parar essa dor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, cada irmão, cada irmã aqui presente, cada vida nesta igreja, Senhor, cada pessoa que vai ouvir, que está ouvindo esta live ou que vai ouvir depois, o Espírito Santo direcionado, como este homem, esta mulher, esta casa, este carro, esta família, este coração, essa dor dessa pessoa, esse sofrimento, ele venceu, Senhor, ele conquistou, mas dói, está dolorido, está machucado, ele perdeu, Senhor, errado não, ele perdeu, está dolorido, está machucado, mas o Senhor tem a resposta, o remédio para essa dor, que essa pessoa entregue o seu caminho, a sua vida, a direção a Cristo, e o Senhor, pela tua misericórdia infinita, venha trabalhar nesta vida, venha trabalhar neste coração, para curar essa ferida, para aliviar esta dor, e essa pessoa não foca naquilo que perdeu, ou naquilo que está doendo, mas no remédio que é Jesus Cristo, nas conquistas que o Senhor tem, na recompensa em ser leal ao Senhor, em servir ao Senhor. Meu Deus, que sejamos alcançados pela tua graça, que sejamos alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a operadora Raquel, que irá orar por todos, amém? Recebam a salva do Senhor, as palmas bem abertas, cantando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.